Jair Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal ontem. O ex-presidente falou sobre o suposto plano denunciado pelo senador Marcos Duval, que pretendia anular as eleições de 2022. A reportagem no Jornal da Manhã, Bruno Pinheiro. Esse foi o quarto depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Na oitiva desta quarta-feira, o ex-presidente respondeu questionamentos sobre as falas do senador Marcos Duval sobre um plano de golpe após as eleições de 2022. Segundo o senador, esse plano seria executado em dezembro do ano passado e consistiria em realizar uma gravação sem autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e depois impedir a posse do presidente Lula. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o senador Duval chegou a contar várias versões. Entre elas, ele diz que Jair Bolsonaro e o então deputado federal Daniel Silveira, eles fizeram uma reunião para discutir uma tentativa de golpe de Estado. Um relatório de inquérito da Polícia Federal aponta jogo duplo do senador Marcos Duval em torno do episódio sobre a suposta articulação de uma tentativa de golpe. Após análise das mensagens, a Polícia Federal concluiu que havia uma atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos Duval, que parecia valer-se de conversas com as mais altas autoridades da República e colocando-as umas contra as outras para angariar respeito pessoal e político. Na saída do depoimento, Jair Bolsonaro negou intimidade com Marcos Duval, mas confirmou o encontro no Palácio da Alvorada. Foi na Alvorada, eu acho que o Marcos Duval também se equivocou, né? Não foi só o Daniel Silveira. O Marcos Duval achava que era na Granja do Torto, demonstrando até nenhuma intimidade comigo, se bem que a Alvorada sempre esteve aberta para... Todo mundo me procurou. Em conversas com jornalistas, Jair Bolsonaro apresentou um texto enviado por Marcos Duval e encaminhado no aplicativo de mensagens de Bolsonaro. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. As informações colhidas pela Polícia Federal neste depoimento serão enviadas ao STF. Em nota, o senador Marcos Duval se diz surpreso e indignado com as notícias que vêm sendo divulgadas. Segundo ele, os fatos apresentados estão descontextualizados. Duval completa afirmando que há um claro intuito de antecipar o julgamento pela opinião pública e manchar o próprio nome dele. Girando os nossos comentaristas, nessa quinta-feira, temos aqui o Fernando Capês, também o Diogo Schelp. Diogo, começando por você, será que o senador Marcos Duval é vítima dessa história? Ele fez essa denúncia e não houve comprovação. E o que Jair Bolsonaro pode acrescentar nessa discussão? Bem-vindo, Schelp. Bom dia, Thiago, Paula, Capês, bom dia a todos. É difícil afirmar, não é, que Marcos Duval é vítima nessa história. Ele levantou essa bola de uma forma ou de outra, esteve envolvido em conversas aí, segundo o próprio relato dele, bastante constrangedoras do ponto de vista republicano. Agora, é muito difícil também afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve um envolvimento direto, quer dizer, a gente tem aí a palavra de um contra outro e alguns prints de mensagens que não são muito conclusivos. De qualquer forma, o simples fato do ex-presidente ter participado de conversas, inclusive com Daniel Silveira, que já era, né, um deputado, já tinha sido condenado pelo STF, enfim, com uma figura pública que estava realmente nos holofotes, sendo questionado por atos e falas que ele havia feito antes, isso já é constrangedor o suficiente. E o fato dele receber mensagens ou que mostrassem para ele mensagens com essas teorias malucas, tudo isso é bastante ruim para o presidente, inclusive a possibilidade de que ele não fez nada a respeito, né? O presidente da República, mesmo que estivesse apenas passivamente escutando, né, teorias amalucadas ou complôs amalucados,
sem fazer nada a respeito, é realmente algo constrangedor. Schelp, Capês, bom dia a vocês. Capês, agora é com você. Qual a sua avaliação, sua análise em relação à fala do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente à Polícia Federal ontem? Ele que disse que nada, simplesmente nada, foi tratado naquela reunião com Marcos Duval. Bom dia, Paula Nobre, bom dia, Thiago Berrache, bom dia, Diogo Schelp, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, em primeiro lugar, o senador Marcos Duval apresentou diversas versões, todas elas sempre confusas, contraditórias. Me parece que ele não está bem e a palavra dele acaba tendo pouco valor. Em segundo lugar, é de se criticar o entorno do presidente, de permitir que o presidente da República seja submetido a esse tipo de reunião, esse tipo de possibilidade de diálogo e ilação. E, finalmente, uma eventual reunião, uma eventual conversa do presidente com Daniel Silveira e com Marcos Duval indica apenas uma falha brutal da sua assessoria. De uma reunião como essa, jamais poderá sair qualquer tipo de golpe. É o chamado crime impossível, uma figura prevista, inclusive, no Código Penal. De uma reunião com Daniel Silveira e Marcos Duval, o máximo que se extrai é uma anedota, não um golpe. E ainda falando sobre esse assunto, Schelp, quais podem ser as consequências jurídicas disso? Claro que o Capês aqui é o homem da justiça, mas quais podem ser as consequências jurídicas? Quais os desdobramentos desse caso a partir de agora? O Marcos Duval, o senador Marcos Duval, realmente é quem está na posição mais difícil. Ele e Daniel Silveira, já que, segundo o relato dele, teria partido de Daniel Silveira a ideia de fazer aquela gravação irregular, ilegal, do ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de alguma forma, reverter o resultado das eleições, colocar o ministro que era presidente do TSE naquele momento, continua sendo, numa contraparede. Então, Marcos Duval realmente é a pessoa que mais tem aí a perder, e Daniel Silveira também. Agora, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, eu vejo poucas possibilidades, Eu vejo, até agora, pelo menos pelos fatos que surgiram, apenas algo que realmente compromete ele do ponto de vista de imagem de figura pública, mas não do ponto de vista criminal. Acho que o Capês vai poder falar sobre isso melhor. Capês está com moral, hein? Thiago Berrache aí falou que você é um homem da justiça, hein? Começou a quinta-feira bem. Capês, e aí? Bolsonaro deve passar por mais investigações nos próximos meses? Já está na quarta investigação, no quarto depoimento, só neste ano? Bom, com relação a esse tema, eu não vejo nenhum futuro para essa investigação, nenhuma possibilidade de que isso vire algum tipo de denúncia criminal, principalmente pela fraqueza, precariedade dos elementos e das provas. É claro que se vê que todo tipo de trapalhada tem o nome desse Daniel Silveira envolvido, que é um produto, é um subproduto da campanha de TikTok, uma figura deplorável que só fez mal à imagem do Congresso Nacional e ao país. Então, é claro, da cabeça dele não pode ser nada útil, nada concreto, nada minimamente realizável. Então, em primeiro lugar, com relação a isso. Agora, outras investigações, claro, o presidente vai ser constantemente aí instado a se manifestar, e foram muitas as atrapalhadas em que ele acabou se envolvendo. Nesse caso específico, não há elemento, não há fato, não há absolutamente nada, a não ser a palavra de uma pessoa errática e confusa. Com relação a ele, o senador Marcos Duval, no ambiente democrático, de normalidade, de aplicação constitucional, ele não responderia por crime nenhum, mas certamente já seria objeto de um processo de cassação no Conselho de Ética do Senado Federal por tantas atrapalhadas que ele já realizou. Olha, agora um destaque da